Mateus, também conhecido como Levi, era um homem que vivia entre duas tensões: o conforto financeiro e o desprezo social. Natural de Cafarnaum, hoje Quefar-Nahum, em Israel, uma cidade comercial à beira do mar da Galileia, ele trabalhava como coletor de impostos, função detestada pelo povo judeu. Isso porque os publicanos, como eram chamados, representavam o sistema romano de cobrança e muitas vezes extorquiam os próprios conterrâneos. Mateus era empregado por Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, e estava subordinado à autoridade de Roma. Sua mesa de coleta ficava à vista de todos, geralmente instalada próxima aos portões da cidade ou em áreas de grande circulação. Mercadores, pescadores e viajantes passavam por ele todos os dias, e cada transação gerava registro, cobrança e, muitas vezes, ressentimento. Era comum vê-lo envolto por moedas, rolos de pergaminho com registros, cálamos usados para escrever e o olhar de desconfiança da população. Ainda que sua posição lhe se garantisse estabilidade e lucro, também o afastava da vida religiosa e o tornava impuro aos olhos da comunidade. Era, portanto, um homem marginalizado pela fé, mas valorizado pelo império. Sua casa provavelmente era bem estruturada, com paredes de pedra, objetos finos trazidos por comerciantes e elementos decorativos gregos e romanos. Mateus vivia entre duas culturas, a tradição de Israel e a opulência romana. Tinha contato com pessoas de diferentes línguas e origens, o que pode ter contribuído para sua habilidade em escrever, calcular e registrar, capacidades que mais tarde seriam fundamentais para compor o evangelho que leva seu nome. Mas, apesar da aparente solidez material, Mateus vivia em conflito interno. Era um judeu dividido entre a herança espiritual dos seus pais e a prática de um ofício condenado pelos rabinos. Esse paradoxo entre riqueza exterior e pobreza de alma preparava silenciosamente seu coração para o encontro que mudaria sua história. Havia noites em que olhava para a cidade sagrada de Jerusalém e se perguntava se ainda havia perdão para alguém como ele. O chamado aconteceu de forma simples, mas radical. Um dia, enquanto Mateus estava em sua coletoria, Jesus passou por ele e, sem longos discursos, disse apenas: "Segue-me." Não houve negociação. Mateus levantou-se e o seguiu. Esse gesto, deixar tudo por uma só palavra, revela uma ruptura profunda. Ele abandonou não só uma carreira lucrativa, mas também uma identidade construída durante anos. Logo após ser chamado, Mateus ofereceu um grande banquete em sua casa. A mesa estava repleta de alimentos, vinho, homens de reputação duvidosa e, no centro, Jesus. Ele se sentou ao lado de cobradores de impostos, prostitutas e excluídos. Os fariseus protestaram. Como um mestre podia se misturar com pecadores? Mas Jesus respondeu: "Não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes." Esse episódio marcou o início de uma nova missão: levar esperança àqueles considerados indignos. Mateus passou de excluído a discípulo. Da margem da religião, foi colocado no centro do discipulado. A partir dali, sua vida virou estrada. Com os demais apóstolos, viajou pelas vilas da Galileia, ouviu parábolas diretamente da boca do Mestre, testemunhou milagres e aprendeu a viver uma nova ética, a do reino de Deus. A convivência com Jesus o transformou completamente. Do homem apegado ao dinheiro, surgiu o servo dedicado à palavra. Seu olhar, antes voltado às moedas, passou a enxergar almas. E o pergaminho que registrava impostos agora anotava parábolas. Mateus esteve presente em episódios fundamentais do ministério de Jesus. Ouviu o Sermão da Montanha, registrou as bem-aventuranças, viu a multiplicação dos pães e peixes, testemunhou curas e libertações. Ele era observador, atento, e carregava consigo a responsabilidade de registrar tudo aquilo com exatidão e profundidade. Durante a última ceia, Mateus compartilhou do clima tenso e solene da despedida. Viu a angústia de Jesus no Getsêmani e, como os demais, inicialmente fugiu após a prisão. Mas o impacto da ressurreição reacendeu sua missão. Foi um dos que viram o ressuscitado, recebeu o sopro do Espírito Santo e partiu para anunciar a boa nova. Seu evangelho é o mais completo em termos de ensino. Organizado de forma metódica, reúne os discursos de Jesus em blocos temáticos. Destaca a realeza messiânica, a ética do reino e a continuidade entre a antiga e a nova aliança. Mateus escreveu para um público judeu,
utilizando mais de 60 referências ao Antigo Testamento. Ele revela Jesus como o novo Moisés, o cumprimento das profecias. Provavelmente, ele começou a compor seu evangelho enquanto ainda vivia na Síria, em Antioquia, atual Antaquia, Turquia, base de muitos missionários. Após a ascensão de Cristo, Mateus permaneceu por um tempo em Jerusalém, consolidando a igreja primitiva. Depois, partiu em missão. A tradição afirma que ele evangelizou na Judéia, hoje região sul de Israel e Cisjordânia. Depois, seguiu para a Síria, atual território sírio, passou pela Pérsia, hoje Irã, e finalmente chegou à Etiópia. Na Etiópia, converteu o rei Egipo e sua família, o que gerou grande revolta entre os sacerdotes locais. Eles temiam a crescente influência do cristianismo e planejaram sua morte. Segundo relatos, Mateus celebrava a Eucaristia em uma pequena capela, quando foi surpreendido por soldados do templo. Mesmo diante da morte, manteve-se firme. Foi apunhalado durante a missa, morrendo diante do altar. Sua morte ocorreu em Nad-Davar, cidade cujo nome moderno é debatido, mas é reconhecida na tradição etíope como local sagrado. Anos mais tarde, seus restos mortais foram trasladados para Salerno, na Itália, onde repousam na cripta da Catedral de San Matteo. Mateus deixou um legado que atravessa séculos. Seu evangelho é o primeiro livro do Novo Testamento, e por muitos séculos foi o mais lido entre os cristãos. Seu estilo organizado, sua fidelidade ao ensino de Jesus e seu zelo pelas profecias tornam seu texto indispensável para compreender a missão de Cristo. Mais do que escritor, Mateus foi um elo entre dois mundos, o do judaísmo e o do cristianismo emergente. Seu testemunho mostra que ninguém está fora do alcance da graça, nem mesmo os rejeitados pela religião. Ele encarna a transformação radical que o evangelho pode produzir. Hoje, Mateus é padroeiro dos contadores, banqueiros e administradores. Seu nome batiza igrejas em todos os continentes. Suas palavras são lidas em celebrações, estudos bíblicos, funerais e batismos. Seu exemplo inspira aqueles que se sentem indignos, que carregam passados marcados por escolhas erradas. A mensagem de Mateus é clara. Não importa de onde você veio, mas para onde está disposto a ir. Mas, e você? Se Jesus passasse hoje diante da sua mesa, você deixaria tudo para segui-lo? Você abriria a mão do conforto para viver pela fé? Você trocaria o mundo por uma promessa eterna? Ainda existem muitas histórias nos bastidores.